Estamos de volta. Peço que todos voltem aos seus lugares e também com o silêncio que precisamos para dar sequência a esta sessão extraordinária. O senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sarguim presente, Sérgio Brum presente, o Biratã Castro Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 17 vereadores presentes, a quórum regimental, declaramos aberta a 12ª sessão extraordinária, que teve início no dia 16 de setembro de 2022, às 17h51. Agora sim, conforme o regimento interno desta Casa de Leis e o decreto-lei número 201/67, encerrado o uso da palavra pelos vereadores, o presidente convidará o agente político sujeito do processo ou o seu advogado constituído para apresentação da defesa pelo prazo máximo de 2 horas, podendo esse período ser utilizado por ambos ou por apenas um deles sem apartes. Para o início, às 17h52 e pode ser utilizado até às 19h52. Tá, presidente, antes de iniciar a contagem do tempo, Vossa Excelência tem alguma preferência para que seja ali ou aqui a manifestação nossa? O senhor fique à vontade, onde o senhor se sentir melhor. Às 17h53. Okay. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde aos demais vereadores, boa tarde aos presentes nessa Casa Legislativa, boa tarde também àqueles que se encontram presentes em suas casas, boa tarde ao denunciante, senhor Elias Brandão. Antes de iniciar a minha manifestação aqui, de eu adentrar o mérito da questão, acho que tem algumas questões que eu preciso deixar claro aqui, fazer algumas considerações iniciais, especialmente relacionada ao meu absoluto respeito e consideração por essa Casa Legislativa e por todos os seus membros. Me refiro aos vereadores e também aos seus funcionários que sempre nos acolheram aqui com absoluta excelência. Jamais houve por parte da defesa, seja da prefeita ou da minha pessoa, qualquer intenção direta ou indireta de causar qualquer dissabor, qualquer desrespeito com qualquer vereador dessa casa. Obviamente que entendemos a importância do respeito institucional e sempre tivemos isso como uma premissa. E em momento algum houve qualquer intenção de desrespeito nesse sentido. Eventuais situações ocorridas no transcorrer do processo foram fruto de uma exigência da nossa parte de que as nossas prerrogativas fossem respeitadas. Temos como inegociáveis essas prerrogativas, até em defesa do próprio Estado Democrático de Direito, até em defesa do exercício pleno do direito de ampla defesa, de contraditório, devido processo legal pela minha cliente. Então, todas as minhas ações sempre foram técnicas nesse sentido. A vereadora Chiara chegou a apontar algumas questões havidas no transcorrer dos trabalhos, mas eu acho que, e eu vou devidamente esclarecer tudo isso, sempre foram fruto dessa intransigência da minha parte, realmente, da parte da defesa, com qualquer violação de prerrogativa. Isso é fruto do exercício da nossa profissão, não poderia ser diferente. Já passando a tratar o mérito da questão, eu acho importante também a gente fazer uma breve contextualização histórica, né, dos acontecimentos, até um pouco antes do início da comissão processante. Nós sabemos que houve uma comissão especial de inquérito, e dentro dessa comissão especial de inquérito,
o relatório dela foi apresentado para apreciação do plenário e rejeitado. No entanto, mesmo rejeitado pelo plenário da Casa, isso acabou sendo posteriormente utilizado como fundamento para a apresentação pelo senhor Elias Brandão de uma denúncia. E, por sorteio, nós sabemos que a comissão processante foi presidida pela vereadora Chiara, auxiliada pelo vereador Júlio e pelo vereador Berriel. Até gostaria que a vereadora Chiara estivesse presente aqui, mas espero que depois ela acompanhe as minhas manifestações. A respeito, eu acho que a vereadora Chiara, na realidade, ela sempre ela até manifestou isso na oportunidade da fala dela aqui, indicando que desde o ano passado ela tem a intenção de responsabilizar e caçar a prefeita pelas questões objetos da presente comissão processante. Isso ela declarou não só aqui em tribuna hoje, mas também já havia declarado isso publicamente em situações anteriores. Inclusive, em uma das menções que ela fez publicamente a respeito desse assunto, ela disse que faria isso, né, até em tom jocoso e, ao meu ver, até debochado. Ela disse que o objetivo da comissão processante era caçar a prefeita e que ela saberia fazer isso direitinho, mas o que a gente percebeu é que ela não fez direitinho e acabou acarretando inúmeras nulidades que também fazem parte do contexto que deve ser avaliado. E eu vou falar a respeito disso também. A vereadora Chiara, na condição de presidente da comissão processante, ela acabou se deixando tomar pela paixão de caçar a prefeita. E, nesse sentido, ela perdeu as condições mínimas necessárias de racionalidade para conduzir o processo de uma forma justa. Ela não entendeu muito bem o que é uma comissão processante, qual a função da comissão processante. O próprio nome diz, uma comissão processante tem o propósito de processar, fazer o processamento nos termos da legislação, respeitando os princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. No entanto, infelizmente, isso acabou não acontecendo no decorrer dos trabalhos. E a gente passou a observar isso logo no início do processo. Eu vou, dando sequência, falar inicialmente sobre as nulidades que ocorreram dentro dos trabalhos, e mais à frente a gente trata do mérito propriamente dito. Um processo de cassação, ele tem uma natureza predominantemente política, mas ele é dito pela jurisprudência, pela doutrina, como um processo político-jurídico. E o aspecto jurídico não pode ser desprezado. Em que pese as decisões são políticas, as questões jurídicas devem ser observadas. E aí eu me refiro às formalidades que devem ser seguidas, estabelecidas pelo decreto 201/67 e outras legislações correlatas, e também me refiro aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. A vereadora Chiara não cumpriu com esses cuidados e, por consequência, acabou atropelando toda a condução dos trabalhos. E isso, obviamente, que acarretou, sim, em prejuízo, em cerceamento, na violação de prerrogativas minhas, na condição de advogado, e também em direitos da minha cliente. O trabalho da comissão processante não era um trabalho acusatório ou condenatório, era um trabalho tão somente de processamento, para, ao final dele, ser feito um relatório imparcial, para possibilitar que os vereadores fizessem uma avaliação correta dos acontecimentos. E da forma como acabou sendo conduzido, não foi isso que aconteceu. Os embates tidos por mim e pela vereadora Chiara são fruto disso. Apesar de eu ter sido acusado de misógino, entre outras coisas, não existe isso. Eu sempre agi com a vereadora Chiara, independentemente, sem olhar o gênero dela. Jamais, se fosse um homem ali na condição dela, teria recebido o mesmo tratamento, em todos os aspectos.
E eu acho que a vereadora, antes de fazer uma acusação nesse sentido, ela deve se lembrar também que a defesa que eu faço é de uma mulher. Então, não faz o menor sentido isso. E que isso fique claro. Um outro aspecto também é que a vereadora mencionou que eu teria sido oficiado para a OAB, que eu teria sido oficiado para a Polícia Civil, que eu teria excedido nas minhas manifestações. Isso não procede dessa forma. Os meus atritos com ela sempre foram no sentido de exigir o cumprimento, né, a observância dos princípios constitucionais, da legislação vigente e dos direitos da minha cliente. A própria OAB identificou em determinadas situações que a condução dos trabalhos não estava sendo respeitosa com relação ao advogado. E a OAB, sim, oficiou a comissão processante, exigindo que a comissão processante, que a presidência da comissão processante, respeitasse as minhas prerrogativas. Então, isso não é uma verdade. O fato da comissão processante, né, ter encaminhado ofícios à OAB ou algo do tipo, isso faz parte de um trâmite, né? Eu estou muito tranquilo em relação a isso, né? Isso não me abala. Se a tentativa foi, de alguma forma, me desestimular a exercer regularmente a minha profissão, obviamente que provocou o efeito contrário, né? Meu couro é grosso, né, como a gente diz. Então, isso não me abalaria e não vai me abalar de forma alguma jamais, né? Eu acho importante eu consignar também, eu tenho, obviamente, né, eu convivo no meio jurídico, tenho muitos amigos advogados, e eu tenho nesse meio pessoas que apoiam a prefeita ou pessoas que são contrárias à prefeita. E diariamente eu recebo dezenas de parabenizações pelo exercício do meu trabalho, tanto por aqueles que apoiam a prefeita quanto por aqueles que não apoiam a prefeita. Então, a respeito disso, não tenho a mínima preocupação e tenho a mais absoluta tranquilidade, que sempre desempenho o meu papel de forma irretocável. Partindo para a parte em que eu vou mencionar como foi feita a condução do processo, como eu disse, a legislação que deve ser observada dentro de um processo de cassação é o Decreto 201/67, sem prejuízo de observância também de outras legislações e dos princípios constitucionais. O artigo 201/67 estabelece, por exemplo, que todos os atos da comissão processante devem ser precedidos de intimação com 24 horas de antecedência. E já nos primeiros atos da comissão processante, a presidente acabou não notificando previamente a defesa para que pudesse acompanhar aquele julgamento inicial, pelo prosseguimento ou arquivamento. Nós só nos atentamos a isso quando nós participamos de uma reunião aqui, e então descobrimos que aquele julgamento já tinha acontecido. Imediatamente, nós requeremos, então, que o decreto fosse observado. A presidente da comissão processante, na ocasião, expressamente deferiu o nosso pedido, anulou o julgamento ocorrido anteriormente e designou para o dia seguinte, me comunicando com 24 horas de antecedência, um novo julgamento. Quando nós comparecemos aqui no dia seguinte para acompanharmos esse novo julgamento, nós fomos surpreendidos com uma nova informação de que o que seria realizado seria tão somente a releitura do julgamento ocorrido há dias atrás. O objetivo da legislação em estabelecer essa obrigatoriedade de 24 horas de antecedência é justamente permitir que a defesa possa acompanhar os atos e requerer o que ela entender de direito. Como eu posso exercer uma ampla defesa requerendo o que eu entender de direito dentro de um ato que está tão somente sendo relido? E pior do que isso, esse deferimento, essa anulação do julgamento anterior e o deferimento de um novo julgamento não foi redigido em ata. E aí, quando eu identifiquei isso, eu fui buscar nas câmeras da TV Câmara e identifiquei que realmente aquilo tinha acontecido e que a ata não tinha sido redigida conforme a ocorrência. E então, eu fiz esse apontamento à comissão processante, exigindo que ela fizesse a redação. E, por diversas vezes, isso foi negado. Ou seja, a ata foi redigida em desconformidade com o que tinha acontecido, propositalmente com o objetivo de gerar prejuízo à defesa. Essa exigência foi feita por inúmeras vezes, reiteradamente a presidência da comissão processante negou. E tão somente deferiu essa retificação
depois da minha ameaça em responsabilizá-la por crime de falsidade ideológica prevista no Código Penal. E ainda assim, ela modificou a redação, dando a redação correta, que era pela anulação do julgamento anterior e por um novo julgamento, no entanto, não deu cumprimento. Então, só para vocês entenderem a gravidade disso que aconteceu, além das questões criminais que eu estou citando aqui, se nós observarmos hoje essa comissão processante, ela está sem um julgamento preliminar. Porque aquele julgamento que foi realizado foi expressamente anulado e não foi feito um novo, porque o que foi feito foi tão somente a releitura. Lembrando que nessa sessão em que a releitura do julgamento foi feita, a palavra também me foi cassada. Eu não tinha microfone para me manifestar, eu tentei me manifestar reiteradamente, usando inclusive da expressão pela ordem, no entanto isso não foi respeitado. Isso é violação de prerrogativa, isso é violação de direito de defesa. E situações como essa aconteceram durante todo o andamento do processamento. Justamente, é por isso que eu menciono que a presidente da comissão processante perdeu as condições mínimas necessárias para fazer uma condução adequada e para fazer o processamento da CP. O que ela fez, na verdade, foi tão somente... ela atuou como um órgão de acusação, um órgão condenatório, e não entendeu o papel dela. Então, essas nulidades, em que pese não terem sido observadas pela comissão processante, que estava sendo presidida pela vereadora Chiara, se levadas ao judiciário, certamente serão observadas. Então, que eu só acho importante eu consignar isso. Tá? Partindo agora já para a questão de mérito, eu vou iniciar essa explanação me pautando, a princípio, pela denúncia. Hoje nós sabemos que nós já estamos com o relatório que foi feito pelo vereador Berriel, mas eu quero voltar um pouco e falar sobre a denúncia. Vou além da denúncia. Ao contorno da renúncia, outras narrativas também foram realizadas. Acusações gravíssimas, como malas de dinheiro que seriam identificadas, transações realizadas através de PIX, aquisições de mansão em condomínio no Lago Sul, né, supostamente adquirido pela prefeita com dinheiro, né, insinuando que essa aquisição teria sido ocorrida com dinheiro advindo da corrupção dessas desapropriações. Foi dito também que corretores que fizeram as intermediações dessas desapropriações teriam sido beneficiados através do pagamento de propinas provenientes desse esquema de corrupção, e que isso tudo seria devidamente comprovado. Essa narrativa, ataques à família da prefeita foram realizados de forma absolutamente desrespeitosa. E eu me refiro a um desrespeito, inclusive, institucional. E esses desrespeitos foram reiterados, sempre sem fundamentos. Narrativas que, ao longo da comissão processante, foram uma a uma sendo desfeitas. Não bastasse essas questões que estão ao entorno da denúncia, também tem as questões que foram apontadas pelo denunciante. Supostamente, essas desapropriações teriam ocorrido de forma ilegal, ferindo a legislação vigente. A respeito disso, um rico conjunto probatório foi produzido dentro da instrução processual da comissão processante, em que pese tenha havido todo esse atropelo pela presidente da comissão processante. Testemunhas foram ouvidas, inúmeras delas. Como o vereador Júlio bem mencionou, poucos participaram, acompanharam, como nós exaustivamente acompanhamos os trabalhos. No entanto, muita luz foi trazida a essas trevas. E é importante que a gente entenda que essa luz que foi trazida, ela trouxe a verdade à tona e, consequentemente, a justiça. Eu costumo dizer que a verdade e a justiça são irmãs siamesas que caminham juntas e são inseparáveis. Não é possível justiça sem a verdade. E a nossa estratégia, a estratégia da defesa sempre foi essa, a de trazer à ciência da comissão processante e, consequentemente, a todos os vereadores, a verdade. Nós nunca nos preocupamos, nunca nós tivemos uma preocupação com esse assunto, porque sempre estivemos absolutamente tranquilos de que nada de errado foi feito. A testemunha Marcelo Barros de Arruda Castro, procurador-geral do município, de uma forma muito clara, esclareceu aqui a legalidade de todo o procedimento.
A testemunha José Wilson de Macedo, que é engenheiro, servidor de carreira, não há nenhum tipo de subordinação ou interesse da parte dele em auxiliar prefeito. Ele veio aqui, prestou inúmeros esclarecimentos, tirando todas as dúvidas, demonstrando que tudo foi feito com absoluta lisura, que as avaliações foram estritamente técnicas, que há uma metodologia para a realização dessas avaliações. E uma a uma, essas narrativas foram sendo desfeitas. Supostamente, essas desapropriações teriam sido realizadas com o objetivo único e exclusivo de alcançar um percentual mínimo de investimento de 25%, porque a legislação exige isso. No entanto, todas as testemunhas foram unânimes em demonstrar que houve um planejamento dessas desapropriações. Inúmeros departamentos foram envolvidos, foram consultados previamente. Diferentemente do que a vereadora Chiara afirmou aqui, sim, ela participou, as testemunhas afirmaram que ela participou e foi ouvida previamente em relação às desapropriações. Inclusive, ela indicou imóvel para ser desapropriado. Então, ela não pode vir aqui agora e querer, sob o fundamento de que ela é mãe, que ela tem as dificuldades dela, porque eu também tenho as minhas, também tenho a minha crença, mas na hora de fazer a avaliação do que a gente está fazendo aqui, a gente tem que se basear, concordo com o vereador Júlio, convicção pessoal, mas para que nós tenhamos justiça, nós temos que nos fundamentar em fatos que forem devidamente apurados, e não em meras narrativas jogadas ao vento. E também foi dito, ainda a respeito dessa questão de que o único objetivo foi o alcance dos 25%, a respeito disso, o judiciário já se manifestou previamente em uma ação que foi ajuizada pelo vereador Borgo. Num despacho liminar, o juiz esclareceu, falando que, ainda que fosse o caso de que essas desapropriações tivessem sido realizadas tão somente para o alcance dos 25%, Vossa Excelência, ainda que fosse o caso, que isso tão somente demonstraria ainda mais o interesse público e que não haveria nenhuma ilegalidade nesse sentido. Também, a respeito também foi dito, nessas acusações iniciais do denunciante, de que os imóveis haviam sido supervalorizados. E um dos fundamentos do denunciante para sustentar essa alegação é de que os valores venais dos imóveis estavam em absoluta discrepância com os valores pagos. Não precisa ter muito conhecimento para saber que não necessariamente o valor venal do imóvel reflete o valor de mercado dele. Mas, para aqueles que tivessem esse tipo de desconhecimento, as testemunhas ouvidas, inclusive o senhor José Wilson, também esclareceu isso, dizendo que não há qualquer correlação necessária entre o valor venal de um imóvel e o valor de mercado, e que os valores que foram avaliados desses bens, eles foram estabelecidos de forma absolutamente técnica. Alguns dos proprietários, insatisfeitos com os valores pagos por esses imóveis, levaram essa discussão ao judiciário. E naquelas situações em que o judiciário já se manifestou, inclusive uma delas já manifestada pelo vereador Júlio, recentemente publicada no jornal, em outras também, o judiciário já reconheceu, através de peritos judiciais, que os imóveis foram adquiridos pela prefeitura abaixo do preço de mercado deles. Então não faz o menor sentido a narrativa de que houve prejuízo ao erário público, entre outras coisas. O interesse público envolvido nessas desapropriações foi absurdamente demonstrado. Nós ouvimos aqui servidoras de confiança e servidoras de carreira, e todas elas categoricamente indicaram que o interesse público foi absolutamente observado. Todos os imóveis desapropriados, eles atendem de forma excelente aos anseios, às necessidades da rede municipal de educação. Mas não criou vagas, né? Nós não podemos esquecer que, sim, algumas das desapropriações, inclusive uma delas, eu vou aproveitar a indicação que foi feita pela vereadora Chiara, inclusive um deles, que é o imóvel do Guedes de Azevedo, que era uma escola da rede privada de educação, portanto, presumida de altíssima qualidade, foi desapropriada para acomodar estudantes da rede municipal de ensino.
as glebas que foram adquiridas, elas foram adquiridas para a construção de escolas que serão destinadas à rede municipal de ensino. E por que essas glebas foram adquiridas naquela região? Porque existe um estudo prévio que foi feito com muita antecedência, só a título de exemplo, que demonstra que há uma projeção de crescimento para aquela cidade, para aquela região da cidade, onde, consequentemente, vai haver a necessidade de mais vagas. E, da mesma forma, por que o imóvel do Damásio foi adquirido por um preço, numa região mais cara da cidade? O imóvel do Damásio, o Damásio, para quem não sabe, era uma instituição de ensino voltada à qualificação de profissionais, né? Um imóvel absolutamente adequado para esses fins. E como a prefeitura tinha, dentro do planejamento dela, a intenção de instalar um núcleo de aperfeiçoamento dos professores, aquele imóvel foi adquirido. Mas por que aquele imóvel naquela região? Porque aquele imóvel atendia aos interesses da cidade. E quando há um apontamento de que poderia ter sido adquirido esse imóvel numa região mais barata da cidade, a gente começa, só a título de curiosidade também, porque tem inúmeras situações de incoerência demonstradas ao longo da processante e no próprio relatório realizado pelo vereador Berriel. O vereador Berriel menciona no relatório dele que faz uma crítica à aquisição de um imóvel, assim como algum outro vereador também fez aqui, de um imóvel do almoxarifado numa região mais afastada da cidade, dizendo que aquele imóvel deveria ter sido adquirido numa região central, onde, sabidamente, o preço do metro quadrado é mais caro. Então, quando convém, o imóvel adquirido numa região mais cara, ele não serve, não deveria ter sido feito. Quando não convém, o imóvel adquirido numa região mais barata da cidade não serve, porque deveria ter sido adquirido numa outra região mais central. Esses tipos de incoerência, eles são vistos a todo momento, especialmente no relatório, e a gente vai chegar lá para falar a respeito também. O fato é que cada uma dessas questões de nulidade, a questão da conservação dos imóveis, acho que vale a pena a gente destacar também. Algumas narrativas foram sustentadas com uma foto, ou com algumas fotos, de que os imóveis estariam desabando, né, que o Estado era um Estado pós-guerra dos imóveis. E, ao longo da comissão processante, pelas provas que foram produzidas e pelas testemunhas que foram ouvidas, essa narrativa também, assim como todas as demais, foram desfeitas. Os imóveis encontram-se, todos eles, em ótimas condições de utilização. Alguns deles demandam, sim, algumas adaptações pequenas, pontuais, mas que são normais, absolutamente normais. O estado desses imóveis é absolutamente seguro. Não há qualquer tipo de prejuízo. E, ainda assim, aqueles imóveis que encontram-se com algumas desconformidades pequenas, essas desconformidades, conforme foi comprovado pelo próprio perito que veio aqui e pelas outras testemunhas, elas foram consideradas quando da avaliação daqueles imóveis. Houve a devida depreciação do preço. Então, essas narrativas, outra coisa também que foi dita é que houveram prejuízos, né, que não foi um bom negócio essas desapropriações. E aí também, eu sempre me apoio, eu acho que a melhor forma da gente desfazer mentiras e narrativas são provas. Aqueles que fogem das provas produzidas dentro da comissão processante, obviamente só têm o interesse de sustentar narrativas. E nós estamos aqui para desfazer elas. Foi dito também que essas desapropriações foram extremamente prejudiciais à administração pública. E o que a gente percebe é que, ao contrário disso, a economia que a cidade vai ter, a estrutura que a cidade vai ter, como nunca teve antes, é absurda. Veículos que antes ficavam ao tempo sendo furtados, depreciados pela ação do tempo, hoje tem um local adequado para serem estacionados. O almoxarifado, que antes era alugado, agora pertence ao próprio município, permitindo uma economia com o não pagamento dos aluguéis e permitindo também mais investimentos. E, dessa mesma forma, em relação a cada um dos imóveis, a gente identifica. O secretário que teve aqui também, o Everton, ele apresentou para nós uma conta aqui, aproximadamente serão economizados 3 milhões com esses imóveis. Portanto, em 17 anos, todo esse investimento já vai ter sido pago. E, conforme bem disse o vereador Lozila,
esses imóveis eles estão incorporados ao patrimônio público. Não tem como nós sustentarmos que houve prejuízo ao erário. Não houve prejuízo algum, ao contrário disso. Então, somente houve benefícios. Um outro ponto também é que foi dito é que os objetivos das desapropriações, as finalidades não foram respeitadas, que ora um imóvel foi desapropriado para um fim, em determinado momento ele foi utilizado para outro. Isso também não é verdade. No decorrer dos processos administrativos que foram realizados, ficou muito bem demonstrado que o processo administrativo ele serve justamente para isso, para que eventuais desconformidades sejam corrigidas. Todas as desconformidades que foram identificadas dentro do trâmite desses processos administrativos foram corrigidas. Enfim, pessoal, por qualquer ângulo que a gente avalie essas questões, não há qualquer ponto que nós possamos nos apoiar. Também há um apontamento de que o TAC, o termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público, não teria sido privilegiado com essas desapropriações. É uma outra narrativa. O TAC, ele tem como objetivo, óbvio, melhorar a qualidade da rede municipal de educação. E essa melhora, ela foi e será absolutamente significativa com todo esse aparato que antes a administração pública não tinha e agora ela vai passar a ter. Então, são situações como essas que, ao longo de toda a comissão processante, foram sendo esclarecidas. Não há qualquer dúvida a respeito de nada. A gente pode observar nos depoimentos, né, nas manifestações feitas por cada um dos vereadores aqui, a forma com que aqueles que acreditam na isonomia, na idoneidade ou na correção dos processos, e aqueles que defendem a cassação da prefeita, a gente pode observar a diferença. A gente pode observar que aqueles que defendem a cassação não têm onde se apoiar. Fogem a questões extra comissão processante, questões que não têm relação alguma com o processo, justamente porque não tem fundamento. Eu me recordo muito bem que, na medida que as testemunhas eram ouvidas aqui, eu, sentado nessa cadeira, conforme aqueles esclarecimentos eram prestados pelas testemunhas, eu olhava aos olhos da presidente da comissão processante e eu podia ver o constrangimento dela em estar vendo cada uma das narrativas desfeitas, a cada resposta que era dada. E eu via nitidamente o constrangimento dela. Então, há uma segurança muito grande, há uma propriedade muito grande em tudo aquilo que eu estou falando. O processo, as desapropriações foram realizadas com absoluta legalidade. Um outro aspecto importante da gente destacar também, dentro das testemunhas que foram ouvidas, eu sempre fazia um questionamento a respeito de desapropriações ocorridas em gestões anteriores, perguntando a eles se as desapropriações ocorridas anteriormente tinham sido feitas da mesma forma. E todos responderam que, formalmente, todas as desapropriações foram feitas da mesma forma, sem qualquer diferença. E essas respostas foram dadas por servidores concursados, mas também por servidores de carreira que foram ouvidos aqui, que não tinham qualquer compromisso de responder favoravelmente à prefeita. E também, dentro dos meus questionamentos, eu perguntava a eles, e a respeito dessas desapropriações ocorridas anteriormente, quais foram as ações adotadas pelos órgãos de fiscalização, pela casa? E, da mesma forma, as respostas sempre foram no sentido de que nenhum apontamento foi realizado pela casa. Então, a gente ficava muito nítido, e dentro dessa nitidez, o constrangimento da vereadora, da presidente, enfim, aumentava, que o que se tem tentado é estabelecer tratamentos diferentes para situações idênticas. Na realidade, eu me equivoco quando eu menciono que as situações foram idênticas, porque não foram realmente. No que diz respeito à utilização dos imóveis desapropriados anteriormente e dos desapropriados agora, há uma grande diferença. Os imóveis desapropriados anteriormente, que foram simplesmente ignorados, essas desapropriações, hoje servem de pontos de venda de droga, consumo de droga, prostituição, entre outros fins dessa natureza. E eu me refiro, por exemplo, à estação ferroviária, me refiro, por exemplo, ao hotel, entre outros imóveis que foram desapropriados. E, no entanto, todos os imóveis que foram desapropriados dentro dessa gestão,
eles estão sendo utilizados, só não estão sendo utilizados alguns imóveis porque estão sob discussão judicial e a prefeitura não se emitiu na posse, justamente porque os proprietários não estão concordando com os valores pagos pela prefeitura, sustentando que os valores são baixos, ou também não estão sendo utilizados ainda imóveis como as glebas de terras que foram desapropriadas para a implantação de um projeto futuro. Mas todos os imóveis estão sendo, os demais imóveis estão sendo utilizados. Então, é mais uma narrativa também que acabou sendo desfeita ao longo da comissão processante. E a gente percebe que aqueles que querem sustentar algo diferente disso, tão somente resta a eles se apoiar em situações extra-comissão processante. É importante que nós entendamos que uma comissão processante tem o objetivo justamente de esclarecer os fatos, de produzir provas, é para isso que serve. No entanto, aqueles que acusam e pedem a cassação da prefeita simplesmente desprezam essas provas que foram produzidas dentro da comissão processante. Alguns dessas pessoas, né, desses vereadores, sustentavam, defendiam a abertura de uma comissão processante sob o pretexto de que, com isso, seria permitido à prefeita o exercício por ela da produção de provas, de esclarecimentos. E, no entanto, o que a gente percebe é que, depois da abertura da comissão processante, com todas as provas que foram produzidas indicando para uma absoluta idoneidade dos procedimentos, o que se faz agora é simplesmente se ignorar essas provas que foram produzidas. Que ampla defesa é essa que é exercida no momento e é simplesmente desprezada? Para que serviu a comissão processante? Qual foi o objetivo? Foi só pro forma? Foi tão somente para cumprir um rito que objetiva, conforme dito várias vezes pela presidente da comissão processante, tão somente caçar a prefeita? Então, são essas reflexões que eu peço a cada um de vocês. O relatório, já adentrando ao relatório que foi realizado pelo vereador Berriel, no mesmo sentido, ele simplesmente desprezou todas as provas produzidas dentro da comissão processante. Ele ignorou todas as provas produzidas dentro da comissão processante. É possível afirmar, sem a certeza de estar sendo leviano, que esse relatório poderia estar feito antes mesmo do início da comissão processante, porque em momento algum ele cita na redação dele qualquer prova que foi produzida dentro da comissão processante. Ele ignora, ele despreza a comissão processante. Basta aqueles que tiverem a oportunidade de ler. Não há uma linha sequer relacionada à comissão processante. Tão somente ele se apoia em narrativas que foram veiculadas fora dos autos ou dentro da comissão especial de inquérito, mas que depois foram desfeitas pelas provas que foram produzidas dentro da comissão processante. Então, chega a ser engraçado, né, a forma como o malabarismo, né, as manobras que foram feitas pelo relator para conseguir só então chegar no seu resultado, na sua conclusão de que a denúncia procede. O relatório tenta sustentar que as finalidades da desapropriação não foram seguidas, não foram observadas. E isso fica muito evidente, que houve negligência nos investimentos. E como eu disse a vocês, cada uma das testemunhas que foram ouvidas aqui disseram exatamente em sentido contrário, e sempre de forma técnica e impessoal. E nesse sentido, o relatório, além de ter desprezado todas as provas produzidas dentro da comissão processante, ele não encontra qualquer amparo. Ele é absolutamente incoerente, ele é divorciado da realidade dos fatos. É dito também que as desapropriações foram feitas fora da legalidade. A legislação vigente, é importante que vocês saibam que a desapropriação é um mecanismo absolutamente legal, previsto em legislação. E que a prefeita tem, sim, em determinadas situações, essa discricionalidade da escolha do rito. Se vai ser via desapropriação, se vai ser via compra e venda. Alguns vereadores trazem aqui slides, né? Trazem até vídeos totalmente fora do contexto da comissão processante, tentando ainda assim sustentar narrativas. Chega a ser constrangedor. Qual o sentido disso? Qual o objetivo disso? Até onde nós conviveremos com isso? Os tempos de narrativas, eu acho que
se a gente quer um futuro melhor para nós, acho que a gente tem que deixar isso de lado e temos que buscar uma justiça comum. A questão da legalidade. Aquele que sustenta que as desapropriações ocorreram fora da legalidade, eu entendo que essas pessoas subestimam a capacidade de discernimento dos outros, tentando induzi-los a erros, se assemelhando um processo de compra e venda a um processo de desapropriação. Tecnicamente não tem nada a ver. A compra e venda é uma coisa, a desapropriação é outra. A legislação estabelece para compra e venda obrigações que não existem para desapropriações e assim vice-versa. A Câmara Municipal só teria a razão, né, a exigência legal de ser consultada não na condição de desapropriação, que é o que foi feito. Um processo licitatório não existe dentro de uma desapropriação. Aqueles que tentam sustentar algo indiferente disso, como eu disse, subestimam a capacidade de discernimento daqueles que conhecem a legislação. E, infelizmente, induzem a erro aqueles que não conhecem. Eu acho que esse espírito acaba apodrecendo e fazendo com que um ambiente institucional que deve ser sadio se torne extremamente nocivo e prejudicial à cidade. Nós estamos aqui, depois de dias longos e cansativos, muito trabalho desenvolvido, muito desgaste envolvido, sob um ambiente como esse que eu mencionei, infelizmente. E quem perde com isso tudo é a cidade. Então nós precisamos ter, todos nós, né, um bom senso e uma maturidade de entender que é uma situação que não faz bem a ninguém, que todos perdem com isso e que é preciso que haja uma mudança de postura em relação a isso. A gente tem que caminhar no mesmo sentido, pensando sempre no bem da cidade, deixando interesses pessoais, individuais de lado e buscando de forma comum, ainda que com divergências, o melhor para a cidade. O fato é que tudo isso que eu mencionei aqui, ele acaba acarretando numa consequência que é bastante significativa dentro de uma comissão processante. Como eu disse a vocês, o processo de cassação é um processo político-jurídico. O vereador ele não pode, sem qualquer fundamento, falar, eu quero ou não quero essa prefeita, sob pena de a gente desvirtuarmos os princípios constitucionais. Nós não vivemos num sistema parlamentarismo. Então, nesse sentido, sob esse prisma de que o processo de cassação é um processo jurídico-político, se faz necessária a existência de uma justa causa para que haja a cassação. E o que nós percebemos de tudo que foi apurado até aqui, é que sequer existe, além das nulidades e entre outras coisas que eu já citei aqui, sequer existe justa causa para que qualquer vereador possa se apoiar e votar pela cassação da prefeita. Isso, infelizmente, acarretaria numa queda muito abrupta dos princípios da democracia, em que o prefeito, eleito por milhares, dezenas de votos, de forma infundada, ilegal, ele simplesmente está sendo deposta do cargo sob uma razão que não existe, que não é fundamentada em provas. Então, eu espero que verdadeiramente haja uma consciência de cada um dos vereadores, assim como alguns já manifestaram essa consciência aqui em tribuna, e peço que, pelo bem da cidade, pela justiça que nós esperamos que venham de cada um de vocês, que concluam pelo óbvio, por aquilo que a denúncia, que toda a produção probatória já indicou, que é a absoluta ausência de fundamento da denúncia. Eu concluo aqui, então, a minha manifestação. Dentro do que nós programamos, eu vou transmitir a palavra à prefeita municipal para que ela faça a manifestação dela. Obrigado, Dr. Jefferson. Agora sim, ouviremos a prefeita municipal, Suelen Rosim. Pode desligar. Prefiro usar esse, presidente.
Obrigada. Agradeço. É o hábito. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Boa tarde aos meus pais, que estão ali acompanhando desde o início. E, em nome deles, eu cumprimento toda a plateia, todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que nos acompanham pelo telão colocado pela Câmara lá fora. Quero primeiro dizer que, para mim, está sendo importante esclarecer alguns pontos, apesar de já ter feito isso ao longo desses últimos 9 meses. Foram 9 meses recebendo inúmeras acusações. Presidente, a Câmara tem todo o meu respeito, porque eu sei exatamente o meu lugar. Enquanto prefeita, eu estou para executar e não vejo problema algum em ser fiscalizada. Pelo contrário, eu sei exatamente o meu papel. Porque, mesmo sendo uma jovem, eu tenho a facilidade de aprender, principalmente aquilo que os meus pais me ensinaram, que é a honestidade, que é a verdade. Eu aprendi dentro de casa a não colocar a mão naquilo que não é meu. Isso a gente aprende de berço. E eu não sou política de carreira. Sou comunicadora, sou jornalista. Mas eu entendo a política como uma missão. E eu vou sempre compreender o meu papel. Como gestora, como ordenadora de despesas do município. De um orçamento que não tem que ir só com base na minha vontade, não. É para o povo, é para a população. Mas, ao longo dos últimos meses, foram 9 meses, recebendo acusações, vereador Bogo, que hoje eu tenho a oportunidade de lhe dirigir diretamente. Viagens à Europa, viagem que não aconteceu e que, se tivesse acontecido, não teria sido com dinheiro público que não fosse do meu salário. Recebi nome de enriquecimento ilícito, carro financiado, que disse que eu comprei com dinheiro impróprio. Ao longo dos 9 meses, rádios difamaram, porque foi dado voz a quem de fato gostaria de ouvir. Foram meses dizendo que os meus pais e o meu cunhado tinham visitado imóveis. Tudo isso começou com este objeto. De mala de dinheiro, desvio de recurso público por meio da fé. Mesmo assim, eu procurei me calar e pensar, não é possível que isso vai ser seguido adiante. Mesmo assim, com prerrogativa, a fiscalização foi necessária e foi feita. Mas não, eu não enriqueci ilicitamente, até porque rica eu não sou. E antes de ser prefeita, eu tenho a minha profissão. Viajei 2 vezes, vereador Bogo, para a Europa, com recurso do meu salário. As suas inverdades tiraram o sono dos meus pais. Você tem que fiscalizar, mas você não tem que acusar, com base naquilo que você cria, naquilo que você inventa. Foram meses dizendo que o carro que está ali fora foi um carro que eu comprei com dinheiro ilícito. Porque é isso que eu ouvi nas ruas hoje. Minha mãe foi quase agredida por um senhor que leu, em verdade, isso que o senhor publicou. E eu não posso iniciar a minha defesa aqui sem justamente me defender. Porque eu jamais vou acusar alguém de forma leviana. Eu jamais vou romper com a prerrogativa de fiscalização de uma instituição que, sim, vereadora Estela, eu respeito. Mesmo inúmeras vezes sendo desafiada. Inúmeras vezes deixando claro que eu estou aqui para esclarecer. E quem quer que seja que diga que eu faço diferente, está falindo com a verdade, porque eu sempre vou respeitar. Agora, eu não posso admitir que, ao longo de 9 meses, o meu nome fique espalhado na televisão, no rádio, passando por uma comissão processante que começa publicamente me acusando de enriquecimento ilícito,
não está no papel da processante, prefeita, mas está na boca do povo. Está lá na rádio. Está lá o tempo inteiro, me acusando de coisas que eu não fiz. Eu tenho uma vida a zelar. Eu tenho 34 anos. E eu tenho um futuro pela frente. Eu estou prefeita. Até quando o povo permitir e essa casa quiser. Eu tenho uma vida pela frente. Mas eu começo hoje deixando claro a vocês, a todos os senhores e com todo o respeito que tenho, porque muitos dos vereadores que me ouviram, que pararam para me ouvir, perguntaram, e eu fui muito clara em cada palavra que eu disse. Eu jamais colocaria no meu bolso aquilo que não é meu. Jamais. Tome essas suas palavras com relação à minha família, com acusações que são falsas. Investigações do GAECO que nunca existiram. Não tem como o GAECO bater na minha porta. Como o senhor bem disse, ele não está investigando o caso. Mas não foi isso que o senhor disse. Então, bastante cuidado com as suas acusações. Se eu tivesse cometido qualquer tipo de falha, eu não teria passado 5 dias aqui dentro dessa casa. Eu estaria preocupada, perdendo meu sono, porque estão me acusando de uma coisa que eu fiz. E é 9 meses tentando provar aquilo que nunca existiu. Irresponsabilidade com dinheiro público. Irresponsabilidade está numa estação ferroviária abandonada que foi adquirida e ninguém falou sequer algo. A palavra desapropriação só surgiu no meu mandato, mas ela foi feita inúmeras vezes por outras gestões. Inúmeras vezes. Outras gestões desapropriaram. Mas nunca se questionou se a viagem que X ou Y fez foi com dinheiro de desapropriação. Nunca sequer questionaram se familiares dessas pessoas viajaram com recurso público. Pelo contrário. Pelo contrário. Fui chamada recentemente no Ministério Público para dizer o que você vai fazer com um hotel tombado que foi desapropriado para a Secretaria de Educação. E eu não vou refutar porque a obrigação de fato é minha, se assim seguir. A obrigação do prefeito é resolver problemas, é executar, é ser cobrado, e eu não vejo problema nenhum com isso. Mas eu não posso levar nome daquilo que eu não sou. Daquilo que, de fato, falam, mas em momento algum tem provas. No ano passado, nós investimos, porque quando alguém diz das desapropriações, nós investimos 34 milhões na Secretaria de Educação, que tem um orçamento enorme, Coronel Meira. E, de fato, as nossas escolas precisam de reformas. Mas eu não ouvi, de certa forma, as escolas que estão sendo construídas agora, que estão em andamento. Vereador Bira, o TAC assinado com o Ministério Público é de 2014 e foi assinado em 2015. Sabe quem está cumprindo esse TAC, vereador Bira? A nossa gestão, que está lá no Ministério Público pontuando cada uma das desapropriações, que vão, sim, a curto, médio e longo prazos, abrir vagas para as nossas crianças. Vereadora Chiara, eu não sou mãe, ainda, mas eu sei quanto custa porque tenho um irmão de 13 anos que estuda na rede pública. Um TAC assinado em 2015 que quem está cumprindo é esta gestão, que desapropriou sim a CUSI, onde vai abrigar a escola para as nossas crianças, se Deus quiser ainda esse ano, porque nós temos uma escola para entregar em outubro, que deu ordem de serviço numa escola agora na região do Bernardino de Campos, onde nós iniciamos as obras ali, que está, de fato, colocando o dedo na ferida em 2 escolas paradas, vereador Meira, desde 2019. Obras que foram iniciadas por gestões anteriores e que eu faço questão de acompanhar cada segundo, para que essas obras sejam retomadas. A Escola Guedes é uma escola pronta, as adequações necessárias foram feitas. São 34 milhões de investimentos que não foram investidos em barracos ou lugares inabitáveis. Isso não é verdade. Até porque quem visita as escolas sabe bem do que eu estou falando. As nossas escolas têm sérios problemas, sim. E eu nunca neguei isso. Pelo contrário, eu sempre disse, as nossas escolas precisam de 90% de reforma e existem aquelas que a gente vai ter que derrubar e construir de novo. Só que uma máquina de 1 ano e 9 meses é praticamente impossível sair do lugar. Porque o dinheiro público, sim, ele passa por crivos. E em nenhum momento eu utilizei prerrogativa que não fosse minha. Pelo contrário.
Pelo contrário, se eu posso desapropriar sem autorização da Câmara, com autorização ou sem autorização, prefeita, não há necessidade de autorização, porque eu jamais faria algo sem autorização daquilo que lhe cabe, que é o Legislativo. Pelo contrário, sempre teve e sempre vai ter o meu respeito. Foram 9 meses dizendo que nós havíamos comprado prédios que não davam para usar. Nós pagávamos aluguel, muitas dessas escolas e desses prédios, nós já pagávamos aluguel. Nós desapropriamos o que a gente pagava aluguel. Outras áreas que precisam de escola. Tem que reestruturar uma Secretaria de Educação do começo, colocar o nosso jeito de governar, mas isso nunca foi dito de fazer sozinho, pelo contrário. Pelo contrário, as portas da prefeitura, como é de minha obrigação, precisam estar abertas por aqueles que somam pela cidade. Eu passei 9 meses, falando um a um, conversando um a um, explicando qual a dúvida, eu estou à disposição. Porque eu não estou nesse cargo por poder. Eu estou aqui porque eu entendo que é uma grande missão para a minha vida. E apesar de ser jovem, eu sei muito bem das minhas responsabilidades e quanto custa 34 milhões de reais. Agora, o que eu não posso deixar de elencar aqui é que nós estamos trabalhando há meses. E sim, vereador Borgo, eu estou transmitindo, o senhor não precisa registrar ou deixar de registrar, porque é nas redes sociais que o senhor tem o hábito de me difamar inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Foram meses e meses recebendo mensagens de pessoas que me acusavam daquilo que eu não fiz. Dizendo que a gente tinha desapropriado aquilo que não deveria ser usado. Dizendo inúmeras vezes que os prédios que nós tínhamos desapropriado iam cair na cabeça das crianças. Um completo absurdo. A prerrogativa do Executivo de desapropriar foi feita. Cada prédio teve a sua destinação. E muitos desses processos começaram no meio do ano. Houve o interesse público, houve sim a necessidade dos 25%, mas houve um investimento que é visível, é palpável. Escolas que estão sendo usadas. Agora, se você visitar as nossas escolas, você vai ver que nós precisamos inúmeras vezes, de obras, reformas, construções. São muitos problemas e eu jamais vou fugir da minha responsabilidade, que é resolver problemas. Eu sempre falo que quem tem cargo tem carga. E eu não vejo problema de ser cobrada. Mas eu preciso ter fôlego para trabalhar. Fui eleita com quase 90 mil votos de forma honesta e continuo no cargo de forma honesta. Até quando Deus permitir a casa deixar. O que eu não posso admitir é ser cerceada. O que eu não posso admitir é levar nomes que eu não tenho. Inúmeras falas feitas ao meu respeito ao longo desses 9 meses. Vereadora Chiara se pronunciou numa rádio dizendo coisas horríveis da prefeita e da sua família. Há coisas horríveis. Mas até agora nenhuma dessas coisas horríveis veio a público. Por quê? Porque não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. O que a gente está discutindo aqui, sim, é um ato político. E não tem como separar, pastor Bira, quem a gente carrega com o cargo. Eu não tenho como deixar de ser quem eu sou na cadeira que eu estou hoje, que não é minha. Não é minha, é do povo. E o povo põe, o povo tira. É assim que funciona. Mas eu não tenho como deixar minha honestidade em casa e vir para a política e fazer coisa errada. Os princípios precisam ser mantidos. E eu sempre fui muito clara nos meus atos. Não houve nenhum desvio público de dinheiro. Houve um investimento de 34 milhões de reais. E eu respondo a todos que for necessário. A todas as esferas necessárias, e eu estou respondendo. Agora, o que eu não posso admitir de verdade, e eu peço aos senhores, que levem isso em consideração hoje. Porque um a um eu fui. E antes que venham narrativas, eu não estou criando departamentos em troca de voto. Eu estou criando departamentos que precisam ser criados. Porque há quem defenda a pauta da habitação, mas segura o projeto para ela não andar. Há inúmeras coisas que a gente tem buscado pela cidade.
Então, não são departamentos em troca, são necessários para o nosso município. Muita gente que diz, a prefeita se posiciona, não tem como ser diferente. Porque ao longo dos meses, eu fui acusada nas mídias. E o que era enriquecimento ilícito, o que era desvio de dinheiro público, se tornou negligência. E negligência com base no que acha e no que pensa, e não o que de fato é necessário para se executar. Não houve da nossa parte, nem da minha, nenhum tipo de negligência, nenhum tipo de inviabilizar recurso público. Não há desperdício de dinheiro. Os prédios estão sendo usados, não há desvio de finalidade dos prédios. Agora sim, pode-se discutir, não gosto da prefeita, não gosto do jeito dela. É muito mais fácil a gente ser claro e dizer, não gosto do governo dela. Não confio que ela tenha condições de governar. Porque é nova, porque é jovem, porque não tem experiência. 1 ano e 9 meses, trabalhando pela cidade, organizando as secretarias, iniciando obras, viajando para outras cidades, viajando para Brasília, para São Paulo em prol de recursos, movimentando processos que estavam engavetados e enfrentando os problemas dia a dia. Eu não tenho problema em ser fiscalizada, que fique muito claro. O que eu tenho problema são nas mentiras que foram aplicadas. E não são para todos, pelo contrário. Há muitos homens aqui, muitas mulheres que pensam pela cidade. E quem pensa pela cidade me ouviu, viu os processos e deixou a política de lado, deixou a ideologia de lado. Agora, de forma injusta, com base em mentiras, isso não pode continuar. Eu estou aqui à disposição, sempre estive à disposição, mas eu não posso, de forma alguma, admitir que imputem a mim desvio de recurso público, erros que nunca existiram, erros que foram esclarecidos ponto a ponto, desapropriações que foram comprovadas, prédios que estão sendo utilizados, vagas que estão sendo criadas, para dizer que eu errei, que eu fui negligente, que eu fui falha, e muito menos que eu desrespeito os itos, o que não é verdade. Pelo contrário, eu sempre fiz questão de fazer a minha parte e não impedir que outros o fizessem. Não houve nenhuma documentação ao longo desses 9 meses que não estivesse à disposição. Mas é muito mais fácil ouvir as críticas da prefeita do que, de fato, comprovar. E ainda dizer que existem vereadores que não querem ouvir, vereadores que estão sendo aliciados por departamentos, é um absurdo. Isso nunca existiu e jamais vai existir, porque os meus critérios nunca foram esses. Eu saí de 1% de intenção de votos e fui para as ruas. Fui ganhar voto a voto, com méritos honestos, reais, verdadeiros e com uma política, sim, de organizar a casa. Que muitos riram, mas é exatamente isso que eu estou tendo que fazer. Organizar departamentos, organizar, sim, a Secretaria de Educação, que tem os seus desafios e os seus defeitos. Mas não houve, em nenhum momento, minha intenção, ou a intenção de qualquer um, que fosse não investir corretamente o recurso público. Podem votar favorável, podem votar contra. Eu não posso cercear o direito de ninguém. Mas quando foi colocado o vídeo que disse que você colocou alguns vereadores de forma despretensiosa, é porque, de certa forma, o que a gente está discutindo aqui é o princípio e a política. Eu quero que a prefeita continue, não quero porque eu não concordo com a gestão dela. Mas não dizer que eu fiz coisa errada, que eu fiz algo que fosse ilegal, que eu fiz algo que fosse corruptível. Não, pelo contrário. Pode não concordar com a Suelen, pode não concordar com os secretários, pode não concordar com as nossas gestões, mas jamais imputar a mim crimes que eu jamais cometi. E muito menos irresponsabilidade com recurso que não é meu, é de todos nós, é da população. Vagas estão sendo criadas, prédios estão sendo utilizados. Mais de 30 pessoas foram ouvidas na comissão especial de inquérito, mais de 30 pessoas. Ninguém encontrou meu pai nesse prédio, nem encontrou meu cunhado. Ninguém falou que me passou dinheiro vivo para que eu pegasse um avião e fosse para a Europa. Ninguém disse que eu comprei uma casa no Lago Sul. Estava na farmácia esses dias e uma senhora me perguntou, a senhora é minha vizinha? Eu falei, depende. E antes que digam,
eu aluguei essa casa antes mesmo de ser eleita. Porque hoje eu tenho o prazer e o privilégio de ter minha mãe e meu pai morando comigo. Rendas que unidas são suficientes para manter o padrão que nós temos hoje. O padrão de quem trabalhou, de quem estudou. E eu jamais tiraria o mérito de qualquer um. Não, eu não sou cria política, eu me tornei política. Mas eu tenho a minha vida e a minha vida privada. Agora, me colocar num avião para a Europa dizendo que eu desviei recurso da educação é ser muito irresponsável. Porque uma mentira, inúmeras vezes contada, começa a ser questionada. Como eu fui por 9 meses sendo questionada. Se eu realmente fui para a Europa com dinheiro da educação. Se eu realmente comprei casa no Lago Sul. Numa casa que eu moro, uma casa de aluguel. E que nós somos muito para pagar. Eu tenho pai, mãe, irmãos. E rendas suficientes para manter o padrão de vida que eu sempre tive e que eu vou continuar mantendo. Mas o que está em xeque aqui hoje é justamente derrubar essas narrativas que foram criadas ao longo dos 9 meses. Repito mais uma vez, para aqueles que querem ouvir, não houve irregularidade, não houve erro, não houve desperdício de dinheiro público. O que pode ter de fato, sem dúvida alguma, é de quem realmente quer um dia se tornar prefeito e prefeita. E está tudo bem. 2024 está logo ali. A urna é a resposta. É na urna que a gente decide. Não é usando prerrogativas e narrativas que vão imputar alguém, descredibilizar aquilo que eu construí ao longo da minha vida. E não foi pouco. Eu sou jovem, mas eu já trabalhei muito. E essas narrativas não podem ser maiores daquilo que de fato eu acredito. E uma coisa eu digo, presidente, eu estou trabalhando pela cidade, e muitos dos senhores também, muitos, na prerrogativa de fiscalizar, na prerrogativa de cobrar o executivo, e eu acho isso tem que ser feito com maestria. E eu estou sempre à disposição, sempre, porque eu acredito e quero uma cidade melhor. Não, eu não nasci em Bauru, como muitos aqui também não nasceram, mas eu escolhi essa cidade para viver. E entregar parte da minha juventude a ela, porque eu acredito que eu posso deixar um legado para a cidade que me acolheu. Com o maior prazer, com a maior alegria possível. Mas essa narrativa de que eu não sou bauruense não pode ser motivo de convencimento para anular os votos que nós tivemos. Porque eu nunca escondi nas ruas de onde eu vim. Mas eu sempre deixei claro onde eu escolhi ficar. Eu tenho certeza que muitos aqui querem o bem de Bauru. E eu estou aqui para isso. Estou aqui para isso. Para o diálogo, como sempre tive. Meu gabinete sempre esteve aberto. Sempre. Ninguém fez nada debaixo dos panos. Eu só cumpri a minha obrigação de prefeita, de executar. Assim como eu compreendo totalmente quem cumpre a sua obrigação de fiscalizar. Além disso, todas as narrativas que foram criadas, não foram narrativas que eu desconstruí. É que foram 9 meses tentando imputar crimes. 9 meses. Tentando difamar 9 meses. E foi muito difícil encontrar um relatório final, Berriel. Muito difícil. Porque em cada fala registrada, muito se disse e nada foi provado. Por quê? Porque não tem como encontrar crime onde nunca existiu. Não tem como encontrar erro onde nunca existiu, dentro das minhas prerrogativas. Eu reafirmo o meu compromisso com a verdade, eu reafirmo o meu compromisso com aquilo que é justo, com aquilo que é coerente, eu reafirmo o meu compromisso com a cidade. E eu tenho certeza que muitos de vocês, que já nos ouviram, que ouviram os nossos técnicos, que nos ouvem todos os dias, sabem que o nosso compromisso é com a cidade. Eu jamais, jamais vou impedir, vou cercear, ou vou não ter o respeito necessário aos poderes. Mas, ao longo desses meses, eu sou a recordista de inúmeras coisas, inclusive de comissões especiais de inquérito, que cada dia que foi feita, nada foi encontrado. Porque não tem como encontrar erro onde não existe. Estou aqui para somar, me coloco inteiramente à disposição, e eu espero, porque ao longo desses 9 meses, tanto eu como o doutor Jefferson, nós buscamos esclarecer cada fato. E eu compreendo que tem muita gente que entende uma forma, uma ideologia, tem um objetivo de vida, mas eu estou aqui para trabalhar pela cidade. Sempre estou aqui para trabalhar pela cidade e por Bauru. Mas eu jamais vou deixar
de me defender dos absurdos que foram elencados ao longo dos meses e de justificar que nós investimos, nós não desperdiçamos, nós investimos 34 milhões de reais na Secretaria de Educação. E somos a gestão que está cumprindo o que a lei determina, que está cumprindo os TACs, que está ampliando vagas. Eu só não tenho condições de construir em 1 ano e 9 meses o que várias gestões destruíram. Eu não tenho uma varinha mágica para fazer isso. É com planejamento que a gente vai entregar as escolas que as nossas crianças precisam. Mas eu não tenho uma máquina compressora para destruir escolas em 1 ano e 9 meses. Impossível. O que a gente tem é o objetivo, planejamento, de continuar executando aquilo que precisa na nossa Secretaria de Educação. Só não venha, vereador Borgo, imputar crimes a mim. Não venha, vereadora Estela, dizer que eu não converso com o Legislativo. E, vereadora Chiara, eu entendo, mas 2024 está logo ali. E a senhora tem a oportunidade de fazer diferente de mim, mas que seja de forma justa, de forma honesta. Tá bom? Eu agradeço o meu espaço. Acho que finalizamos, doutor Jefferson, e eu estou à disposição. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a galeria que está nos acompanhando, antes de iniciar a votação dos 3 apontamentos aí de possíveis infrações político-administrativas, eu quero deixar registrado o agradecimento pela colaboração de todos até aqui, da forma como foi conduzido as falas de todos os vereadores, da defesa, da prefeita, sempre com respeito, e eu agradeço também a colaboração de todos que estão aqui na galeria, colaborando para que esse processo, né, que deve ser finalizado daqui a alguns minutos, que siga transcorrendo aí dentro da normalidade, e eu faço uma suspensão de 10 minutos para o banheiro e um café. Retornaremos às 19h13. Pessoal,